O show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. Pontualmente às 10h30 no Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, eu converso mais uma vez com o grande médico, endocrinologista e clínico geral, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, que hoje está muito bem acompanhado com meu outro grande amigo, o médico psiquiatra, Dr. Bruno Pascali. Hoje o Dr. Silvio e o Dr. Bruno vão alertar as pessoas sobre os riscos do uso crônico e precoce da maconha, que provoca o desenvolvimento de problemas como a esquizofrenia. Um assunto bastante polêmico, né? Por isso, os dois estão aqui prontinhos para conversar comigo e com a família Tupi nessa manhã gostosa de domingo. Para começar, doutor Silvio, bom dia, bom domingo, meu amigão. Bom domingo, Helena, aquele tradicional beijo para a família Tupi e falar de um assunto que me é muito especial. Por que é especial para o doutor Silvio? Eu tive o privilégio de ser discípulo do professor doutor Lauro Solero, uma das maiores autoridades, membro da Academia Nacional de Medicina. Durante muitos anos permaneceu exilado na Suíça, mas trabalhando na Organização Mundial de Saúde, e que teve estudos muito relevantes sobre as drogas chamadas psicoativas. Dentre elas a cannabis sativa, que é a maconha. Então eu aprendi nos idos de 77, 78 com esse monstro, né, a respeitar essas drogas, o que provavelmente tirou de mim, ainda jovem, a curiosidade natural que leva muitos jovens a experimentá-lo. Nunca experimentei, mas te garanto que eu conheço com detalhes tudo que elas provocam. E trouxe o Bruno aqui porque tem um aspecto que é muito relevante, que naquela época nós não sabíamos ainda, e que o Bruno vai falar, que é a possibilidade de associação do uso, principalmente na faixa etária mais jovem, e um aumento do risco da esquizofrenia. Então o Bruno vai falar pra gente o que é a esquizofrenia e por que tem esse risco. E eu vou depois falar um pouquinho sobre o histórico do uso do canabidiol. Você sabe que é a maconha, que é uma planta, né? Um cânhamo. 400 substâncias podem ser retiradas dessa planta. E as duas principais é o canabidiol e principalmente o delta-9-tetraídrocanabidiol. Olha que coisa. O tetraídrocanabidiol, chamado THC, é o que causa dependência e provoca alucinações. O pessoal que usa esse tipo de erva fumando para gerar um barato é por causa do THC. Já o canabidiol, ele tem alguns efeitos que podem ser favoráveis em determinadas circunstâncias. Eu vou explicar em que circunstâncias o uso do canabidiol pode ser indicado, inclusive a resolução de 2014 do Conselho Federal de Medicina. Beleza. Vamos começar com o Bruninho então. Bruno, obrigado por você estar aqui. E eu deixo você nas mãos do Heleno, que é sempre um risco, porque tem cada perguntinha. Bom dia, doutor Silvio. Bom dia, Heleno Rodai. Obrigado, bom dia. É bom estar aqui, né, com amigos e tal. E também nós estamos aqui com a população, né, para tirar dúvidas sobre esse tema. Estamos prontos para responder mais esse tema aí, um pouco complexo, né? Bom, então vamos começar, né? Qual a relação da maconha com a esquizofrenia? E o que é a esquizofrenia? Vamos primeiro começar falando o que é a esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença crônica que atinge em torno de 1 a 1,5% da população mundial. Ela se caracteriza pelas seguintes alterações: aumento de dopamina em várias áreas cerebrais, tá? Principalmente no córtex pré-frontal. Além disso, ela pode levar o indivíduo a ter alucinações. O que é alucinações? No caso, ouvir vozes, né? Ver vultos, né? Ver objetos que não estão acontecendo. E também é caracterizado pela falsa crença, que são os delírios. Delírio de perseguição, delírio de grandeza, enfim, delírio de autodestruição. Isso faz parte do quadro da esquizofrenia. Infelizmente, é uma doença que não tem cura, mas tem controle. E o que a maconha pode fazer? No caso, como o Dr. Silvio bem falou aqui, essa substância, a maconha fumada, tem, no caso, muito THC, tá? Que é o tetraídrocanabidiol. Isso o que ela faz? Faz com que aumente os níveis de dopamina em várias áreas do cérebro, o que gera um prazer para o indivíduo. Mas a longo prazo pode fazer com que haja um agravamento desse quadro. Essas substâncias aumentam em tantas voltagens possíveis. Por que a pessoa normalmente tem maior risco de desenvolver psicose quando usa maconha desde cedo? Isso que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas só vou dar uma introdução, tá, doutor Silvio? Se você me permite. Pode ser? Claro. Então, você comanda o programa hoje. Eu estou aqui ouvindo ouvinte ao lado. Obrigado, meu amigo. Então, o que acontece a partir disso? A pessoa começa a ter alterações do circuito neuronal, em que substâncias que estão dentro do corpo do indivíduo começam a não funcionar e leva à destruição gradual da parte neuronal.
levando o indivíduo a ter perda da memória e também começa a ter outros circuitos em que a dopamina está disparada. Isso a grosso modo. Mas o perigo maior não é só a maconha, e sim outros derivados que podem acontecer, como o skunk, que não é a banda de rock, tá certo? Que a banda é muito boa. É muito boa, não é droga. Então, o skunk tem 10 vezes mais do que a maconha de THC. Então, ela pode provocar, no caso, maiores níveis vamos dizer assim, de psicose. E além disso, também o haxixe, que tem 6 vezes a mais. Então, pessoas que têm entre 15 e 19 anos estão mais dependentes, no caso, a terem não só a questão da psicose, de maior chance, como também apresentarem o uso de maconha, no caso, mais cronicamente, né? Agora, doutor Silvio, me diga uma coisa. Em relação ao uso medicinal, tem muita polêmica também nisso, né? É a polêmica que está sempre associada com uma certa ignorância, a razão pela qual, há mais de 8 anos, Heleno, você me brinda com a oportunidade de vir aqui para tentar esclarecer um pouco as coisas. O uso medicinal da maconha, eu estava brincando aqui com o meu querido Bruno antes de começarmos o programa, foi por um imperador chinês, o Shenneng, em 2737 a.C. Ele utilizava isso até para tratar malária, por causa das dores, né, reumatismo, devido ao efeito analgésico que o extrato do cânhamo tinha. Eram umas gotinhas que se usavam. Médicos hindus, na Índia, eles popularizaram o uso em cima desses escritos que eles pegaram desse chinês e usavam principalmente para o reumatismo. O primeiro cara que tentou sistematizar medicamentos foi em cerca de 70 anos antes, depois de Cristo. O nome dele é engraçado, é o Podânio Dioscarides. Era grego e viveu em Roma. Ele é o fundador da farmacologia. Ele arrolou mais de 500 substâncias, plantas, que tinham efeitos medicinais. E ele registrou o uso medicinal do canabidiol. Em 1464, um árabe, o Al-Brid, ele foi o primeiro a empregar o haxixe para o tratamento de uma crise epilética. E com muito sucesso ele escreveu isso. O que foi confirmado em 1839 pelo Dr. William O'Shaughnessy, um inglês, um médico britânico, que trabalhava na Índia e tinha a filha de um oficial britânico com crises convulsivas que não cediam com a medicação que havia na época, e foi reportado para ele pelos próprios hindus a possibilidade de usar o canabidiol, e ele usou e imediatamente as crises cessaram. Então ele popularizou na Europa o uso do canabidiol. Em 1889, essa eu duvido que o Bruno saiba, houve uma publicação no The Lancet, que é um dos principais periódicos médicos até hoje, um dos mais importantes, e lá havia a defesa do uso do canabidiol para tratar a dependência ao ópio, né? Você usava para substituir, por quê? Porque o THC, ele melhorava esse aspecto da dependência ao ópio, o indivíduo largava o ópio, né? Tratamento da morfina. O que era importante é porque quando o indivíduo fica dependente da morfina, do ópio, quando ele para de usar, ele começa a vomitar muito. E o canabidiol, ele tem uma ação, além de analgésica, anti-inflamatória, antiemética, contra o vômito, o que permitia ao indivíduo ficar sem fumar o ópio e com isso se livrar dos efeitos. Em 1981, olha o Brasil na fita, gente, professor Elisaldo Carlini da Unifesp. Ele publicou o primeiro estudo cientificamente aceito, duplo cego, randomizado, comprovando os efeitos benéficos do canabidiol para o controle das crises convulsivas, especialmente das convulsões que são refratárias aos antiepiléticos que habitualmente a gente usa. Veio basicamente à tona em 2012, quando uma menina norte-americana chamada Charlotte Fitch, que tem uma síndrome rara, a síndrome de Dravet, que se manifesta por crises convulsivas de repetição, que não melhoram com nenhum dos gardenais da vida existentes. E aí foi proposto a ela o tratamento com canabidiol, com ótimo resultado. E aí saiu uma bandeira da liberação do uso do canabidiol. E o que nós temos hoje? É uma droga, o canabidiol, que tem que ser separado do THC. Por isso é que a fabricação tem que ser sob rigoroso controle, não que está se fazendo aí, pegar a planta da maconha, da cannabis sativa, e fazer tipo um chá,
porque aí você não separa a quantidade de THC que contém esse tipo de chá feito com a planta total é muito maior do que canabidiol, o que pode levar a dependência, alucinações, como o Bruninho colocou agora há pouco. Então o processo de fabricação tem que ser controlado para que haja separação no processo de fabricação do THC do canabidiol. E aí você tem uma quantidade de canabidiol realmente importante. Nós não temos ainda uma dose padronizada, tanto que o Conselho Federal de Medicina liberou a utilização desse tipo de medicamento em determinadas circunstâncias com um termo de consentimento informado, ou seja, é informado ao paciente ou seu responsável a possibilidade de dependência, de risco, de uma série de coisas, senão o indivíduo não pode tomar. E determinados médicos que podem prescrever. No caso, o neurologista, me parece, e o segundo psiquiatra também. Isso, o psiquiatra também pode prescrever. É uma droga que tem ação anticonvulsivante, antiemética, tem sido utilizada em pacientes que fazem tratamento com quimioterapia, porque aquele mal-estar que habitualmente acompanha o paciente que se submete a esse tipo de tratamento é aliviado com o uso do canabidiol. Então tem o lado ruim, que é o uso, liberar a maconha, porque jovens, principalmente na faixa etária que o Bruno Pascali acabou de citar, aumenta o risco de surgimento de uma doença que, eu repito, ele falou, não tem cura, que é a esquizofrenia. Por outro lado, o uso medicinal sob determinadas circunstâncias é muito bem-vindo. E qual a diferença nos outros países para cá, doutor Bruno, do uso? O que acontece, né? Por exemplo, no Canadá agora está sendo liberado o uso recreativo, nos Estados Unidos é liberado o uso medicinal, na Holanda é liberado o uso, no caso, recreativo e também medicinal, na Alemanha também, em Portugal. Mas uma coisa que é importante, que o doutor Silvio bem falou aqui, é que o uso da maconha, no caso, da maconha fumada, que no caso é in natura, tem muito THC e não é álcool, não é nada medicinal. Certo. Já a parte medicinal é quando você tem a manipulação, né, através da extração do CBD. Então você pode ter feito a separação. A separação, porque quem fala, eu tô fumando e vou ficar bem, não é erva medicinal nada. É no caso quando é a planta cannabis que acaba se separando o THC do CBD. E uma outra coisa também que ele serve, além desses motivos que o Dr. Silvio falou, é para fibromialgia. Ele é muito usado para fibromialgia. Sim, verdade, bem lembrado. A fibromialgia, principalmente aqueles casos graves em que a pessoa às vezes usa 3 tipos de, no caso, analgésicos e não melhora, ou de antidepressivos e não melhora. Uma outra coisa também que cabe a gente interpretar é o seguinte, que o problema do uso medicinal em jovens, ele não traz a dependência, só se for a parte, no caso, fumada, né? Que tem o THC. Então isso é uma coisa importante. Então, se a pessoa tiver uso medicinal do CBD, não traria essa consequência, no caso, que é, em geral, o risco de alucinação, porque a gente isolou o THC. E qual é a contraindicação para quem vai usar, vai fazer esse uso medicinal, dessa parte boa, vamos dizer assim? Então, o CBD também traz vários efeitos colaterais, principalmente os efeitos ligados à taquicardia. Ele pode aumentar pessoas que têm problema no coração. Ele dá taquicardia, isso é uma das indicações. Insônia, pesadelos, né? Eventualmente algumas alucinações o indivíduo pode ter, mas são efeitos relativamente raros. Quando bem indicada, é uma droga nova, mas que, eu repito, ela necessita de maiores estudos, razão pela qual, inclusive, o CFM liberou o uso controlado para permitir que novos estudos possam ser feitos, inclusive no Brasil, o que não era possível até alguns anos atrás, de tal modo que a gente possa não só avaliar a eficácia, como inclusive que doses são mais adequadas para cada paciente. Tem uma menina em São Paulo que usa o CBD, o canabidiol, para a regularização de crise convulsiva, mas ela precisa de uma dose maior do que aquela que foi autorizada pelo Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina preconizou de 12 em 12 horas, mas ela precisa usar de 8 em 8. Então o pai dela entrou até com uma ação que está no STF. Então é necessário que haja novos estudos para que a gente possa ter, inclusive, uma segurança maior. Não só as indicações a gente mais ou menos já as tem em vista, mas qual a dose adequada e se existe a longo prazo algum risco. E uma coisa também que é importante, assim, o pai que está desconfiado do filho que está usando maconha, a gente falar sobre os sinais, né? É verdade. De identificação. Bom você falar. Então, a pessoa começa a ter, vamos dizer, o olho dela fica vermelho, a hiperemia conjuntival. Pode ter também aumento da taquicardia,
pode ter, no caso, boca seca, aumento do apetite, tá? Outras coisas também que podem acontecer é insônia, o indivíduo começa a piorar. Tem a história da larica, né? O cara come muito doce. Isso, começa a comer bastante, principalmente doces, porque é ligado à questão de dopamina e de outras liberações. E uma outra coisa também que é super importante é o filho começa a ter também a síndrome amotivacional, que é o quê? Começa a ter, o indivíduo fica meio lerdão, meio prostadão, né? Meio assim, viajando. Então, basicamente são esses sintomas. E também começa a se usar bastante, né? Pode ter também problemas de memória. Sem contar que o cheiro é extremamente enjoativo, né? Exatamente. Nossa, um cheiro bem forte, de planta mesmo, aquela planta que racha, né? Aquela coisa que molhada, meio, né? Enfim. A planta fumada, que tem esse alto teor de tetrahidrocannabidiol, tal do THC, ela permite que o indivíduo tenha a viagem, né? Como se diz. A bad trip é a good trip, ou seja, a má viagem é a boa viagem. Dependendo do estado emocional prévio do indivíduo, no momento que ele começa a fumar a planta, ele tanto pode ficar no estado de euforia, levando inclusive a larica, que ele fica super agitado, numa boa, como ele pode de repente entrar num quadro de depressão muito grave, inclusive com risco de suicídio. Então dizer que é uma droga inócua, faz menos mal que o cigarro, é de uma bobagem. É tão ruim para a saúde do ser humano quanto o cigarro. Mas dessa planta retira-se uma substância que pode ser muito útil em determinadas situações, que é o canabidiol. O doutor Bruno, para a gente encerrar nosso bate-papo aqui, quais são os principais sintomas da esquizofrenia quando a pessoa está começando, né? E a gente já falou aqui normalmente dos sintomas. Como desconfiar que a pessoa está começando a embarcar nessa furada? Então, em geral, a esquizofrenia é prevalente em qualquer sexo masculino e feminino, entre 15 e 30 anos, principalmente nessa faixa. Começa a ter uma alteração do comportamento, começa a ficar mais isolado, começa a ficar mais tímido, começa, enfim, a ter atitudes mais estranhas, como guardar lixo, como guardar objetos. A pessoa começa a ter um comportamento que está começando a se achar perseguido, que tem chips, né, no caso, pela sala, que todos não gostam dele. Começa com esse estranhamento em relação a ele mesmo, podendo começar com sintomas de tristeza e mais de euforia, para depois apresentar o quadro falado aqui, que é delírio e alucinação, né? Deve ser muito complicado para quem estuda, para quem trabalha, porque o comportamento da pessoa muda tanto que ele vai virar um ET, ou na escola, na faculdade, ou no local de trabalho, né? Normalmente, para fechar o diagnóstico, Heleno, precisa de 6 meses de acompanhamento. Ninguém fecha logo de primeira, diz a esquizofrenia. Em geral, começa com um quadro persecutório, e aí vão se somando os sintomas, cada vez mais vai aparecendo, e 6 meses o profissional fecha o diagnóstico, né? Doutor Silvio, mais alguma coisa para acrescentar para a gente fechar a tampa? Não, na verdade, esses assuntos, se a gente começar a falar aqui, eu pego o teu programa inteiro, a gente tem sempre discussão. Mas eu acho que as mensagens importantes que a família Tupi tinha que absorver é com relação ao risco de se fumar maconha e das possíveis indicações que uma substância das 400 que existem na planta, são 400 substâncias, as duas mais importantes, canabidiol e tetrahidrocannabidiol. Tetrahidrocannabidiol é o que gera dependência, alucinação, uma série de problemas, enquanto que o canabidiol tem alguns efeitos, como anti-inflamatório, como antiemético e principalmente como anticonvulsivante, que podem e costumam ser muito úteis em determinadas situações pontuais. Não é dizer que, estou com um enjoozinho aqui, vou tomar umas gotinhas de canabidiol. Não é por aí não, gente. Mas tem suas indicações, sim. Maravilha. Assunto para domingo que vem, meu queridão? Bom, depois de termos sido brindados com a presença do Bruno aqui, eu vou vir falar sobre infarto agudo do miocárdio. É um assunto que é uma importante causa de mortalidade. Disputa, eu diria que pau a pau, é jogo duro, Fluminense e Bom Sucesso, aquele jogo condensado, com o AVC para a principal causa de mortalidade. Alguns estudos mostram que o AVC é a causa mais importante, quanto que outros é infarto. Na maior parte do mundo, o infarto costuma ser a causa mais importante de mortalidade e está associada a alguns fatores de risco. Falar dos fatores de risco, falar de quando suspeitar da possibilidade de você estar tendo infarto, que medida imediata que você deve tomar, o que fazer, é o papel do Serviço de Saúde, é essa orientação que me deixa muito feliz. Se você quiser, eu estou à disposição, eu venho no domingo que vem. Maravilha, está liberado, já está convidado, combinado. Já está aceito o convite. Doutor Bruno Pascali, meu amigão, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela participação. Em breve teremos aqui você de volta com outro assunto relevante no nosso Rádio Serviço de Saúde. Muito obrigado pela oportunidade ao doutor Silvio, ao Heleno, à equipe. E queria mandar um abraço, hoje é aniversário do meu irmão, cara. Se eu não fizer isso, eu apanho em casa, entendeu? Claro. O nome dele é Marcelo Pascali, um beijão, meu irmão, te amo do fundo do meu coração.
Parabéns, Marcelo. O doutor Silvio também quer registrar. Pois é, já que está falando de aniversário, tem um tricolor carioca residente em Curitiba que está nos ouvindo agora. Grande tricolor Felipe Medeiros, um abraço, saúde, meu filho, tudo de bom para você. E uma ouvinte nossa, paciente lá dos servidores, a Luciana Ferraro, que é de São João de Meriti. O Ivan Vicente vai ficar chateado só falar: Ivan, acaba de tomar esse café na boa aí, ele acompanhando a gente tomando café. Olha que maldade, a gente trabalhando e ele tomando café com a família. Tá bom? Até domingo que vem, Deus. Um abraço, até semana que vem. 10h49. Show do Heleno Rodaio.